Olá, estamos em nossa terceira semana do isolamento social e aprendemos que não é quarentena, é isolamento social. E eu queria compartilhar com vocês algumas questões, alguns questionamentos de pessoas que têm me procurado. E um que me chama muita atenção, que é muito recorrente, é o seguinte: por que as pessoas negam o que está acontecendo? Por que as pessoas, mesmo com todo o acesso, né, à informação, com toda a comprovação científica, com toda a orientação que se vem de órgãos competentes que trabalham com isso, que estão sempre todo avisando, essas pessoas teimam em negar tudo o que está acontecendo ao redor, né? Não só aqui, mas ao redor do mundo. Pois bem, existe uma coisa dentro da psicanálise que nós chamamos de mecanismos de defesa do ego. São atitudes, são formas de agir, são comportamentos, falando de uma forma bem simples, tá? Que nós utilizamos para poder lhe dar conta de um conflito interno, um conflito intrapsíquico. Funciona da seguinte forma: existe algo que está posto, existe algo na minha realidade que eu não consigo dar conta disso, que é tão grande que pode me destruir internamente. Então, eu vou usar um mecanismo de defesa para que eu possa suportar, né, essa situação. Mas o que é importante frisar bem é que esse mecanismo de defesa, ele é inconsciente. Nós não percebemos. Então, se eu for hoje falar com uma pessoa que desacredita que está acontecendo no mundo, se eu for debater de frente com uma pessoa que nega, né, a pandemia, que nega a recomendação de isolamento, que tudo isso vai passar daqui a 15 dias, que o Brasil vai ser o único país reconhecido mundialmente, que em 15 dias tudo se resolveu. Se eu for debater com uma pessoa que pensa assim, eu não vou conseguir nada com ela. Por quê? Porque ela precisa desta negação para lidar muitas vezes com aquilo que é insuportável para ela. A questão é a seguinte: às vezes o medo é tão grande, que eu preciso dizer que eu não tenho medo, eu preciso me posicionar de uma forma, vamos dizer, corajosa, né? De uma forma que isso vai passar, eu vou ir adiante, porque é a forma que eu tenho para lidar com esse medo, porque eu aprendi em alguma época da minha vida que eu não posso sentir medo. Eu preciso ter nessa leitura para que eu não me entre num desequilíbrio total. Por isso existe tanta negação, em detrimento de tudo que nós estamos vendo. Falar diretamente para pessoas que estão na negação de uma forma patológica, tá? Porque o mecanismo de defesa, todo ele vai ser utilizado também a nosso favor. Mas se eu utilizo de uma forma desequilibrada, ou utilizo de uma forma, consequentemente, é uma questão patológica. Então, não vai adiantar. A pessoa não vai ouvir, porque ela precisa dessa negação para isso. O que nós podemos fazer é manter o nosso equilíbrio. Nós precisamos dar conta daquilo que eu preciso, né, utilizar para que eu entre nesse meu equilíbrio, que eu não perca a minha saúde mental. Mas eu não dou conta do outro. Eu não posso chegar a debater com o outro, porque se eu também me debater com o outro, se eu também me sentir muito desestabilizada pela história do outro, se aquilo do outro me incomoda tanto, é porque também existe algo dentro de mim que eu preciso parar para observar. Aquilo que me incomoda do outro é que está dentro de mim. Eu posso estar numa negação inversa. Eu posso estar precisando de uma negação, porque é insuportável para mim sentir isso, mas como eu não me permito negar, eu vou usar de uma forma inversa cuidados exagerados, né? Em vez daquele que não tem cuidado nenhum, eu vou tomar cuidados exagerados,
né? Vindo a ser uma obsessão para poder dar conta disto. Então, tanto o que nega quanto aquele que está no exagero, todos os dois estão em uma polaridade. Eu sempre vou falar isso aqui. Qual é o melhor posicionamento? É o equilíbrio. Então, os dois lados, né, todos os dois estão usando, sim, mecanismo de defesa, como também estou usando o meu nesse momento, tá? Só que nós estamos tratando deste mecanismo, né? Então, eu estou usando o mecanismo da negação, ou estou usando o reverso disso, a forma contrária disso, no exagero, para poder lhe dar conta. O que é importante, o que a gente sempre fala na psicanálise, para que a gente possa estar bem, é a implicação. Eu preciso me implicar. Se a negação do outro está me fazendo tão mal, eu preciso me implicar e entender por que me está fazendo tão mal. E aí eu vou conseguir, olhando para mim, talvez, aceitar a negação do outro, ou olhar, pelo menos, com mais compaixão. Então, tchau, tchau e até um próximo encontro.